começando um UOL VTV, hoje direto do Teatro Raul Cortez, em São Paulo, onde a gente veio conversar com um ator dos mais carismáticos e queridos da TV, Rodrigo Lombardi. Obrigado, querido. Tudo bem, Rodrigo? Maravilha, e você? Muito obrigado por você receber a gente. Obrigado vocês por estarem aqui, se deslocarem até aqui, onde No cenário, a gente está aqui no cenário, a gente está no palco, para você talvez não consiga ter essa noção completa, a gente está no palco aqui do Teatro Raul Cortez, com o cenário da peça Um Panorama Visto da Ponte, um clássico do Arthur Miller, escrito nos anos 1950, que já foi encenado uma vez no Brasil e que voltou a ser encenado há algum tempo atrás pelo Rodrigo e pelo Sérgio Manberti, e grande elenco. E a peça vai ficar em São Paulo até o final de novembro, ou seja, ainda vai ter 2 meses para assistir, sextas, sábados e domingos. Isso. E queria começar justamente a nossa conversa te perguntando sobre Um Panorama Visto da Ponte, que é uma peça importante do Arthur Miller, né? Uma das mais notáveis que ele escreveu, é de 1955. Isso. E o que te levou bem, é um clássico, mas o que você enxergou nessa peça que te levou a montá-la em 2018? Duas coisas, né? Primeiro, o fato dela ser um clássico moderno e, quer dizer, todo ator que gosta de teatro e que faz teatro já tem essa peça na cabeça, assim como tem Hamlet, como tem o Otelo, como tem Iago, como tem vários outros personagens da dramaturgia mundial. O Ed Carbone e o Alfieri são 2 personagens que a gente sempre tem na cabeça, fica. E a segunda coisa é a atualidade do texto. Né? Como você disse, um texto escrito em 1955, ele estreou em Nova York, foi um fracasso. Foi a primeira... Aí ele revisitou a peça, colocou a peça em 2 atos, aumentou o papel de Beatriz, que é o papel que faz a minha esposa, e estreou em Londres, onde ele viu o dinheiro do teatro londrino era muito maior, a produção era muito maior, e foi um sucesso, e daí, desde então, isso em 1956, no ano seguinte. E o que disseram na primeira, em 55? Por que não gostaram? Na verdade, até hoje, ele é visto como um ator meio maldito na América, porque ele é um autor questionador. Então, como vários autores na dramaturgia mundial, ele fez sucesso, essa peça, né, porque ele já tinha feito sucessos, mas essa peça ela fez sucesso primeiro fora dos Estados Unidos e depois voltou. Assim como acontece até com algumas bandas brasileiras, né, que fazem sucesso primeiro fora, depois vem, e com ele não foi diferente nesse sentido, porque era uma época muito difícil. Eu assisti a montagem no último sábado e você promove, né, um debate depois da peça, e nesse sábado você insistiu muito na ideia de que a peça provoca leituras diferentes, que as pessoas entendem de formas diferentes, e você frisou, e todas são válidas. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, essa ideia de que a peça... Essa é uma experiência muito gratificante para a gente, esse debate, porque nas últimas peças do Fagundes que eu assistia, sempre tinha esse debate e eu sempre achei isso maravilhoso. Então eu propus que nós fizéssemos esses debates aqui todos os dias, depois da peça temos esse debate. Ninguém é obrigado a ficar, tá? É um convite. Né? E o que eu digo assim, porque as pessoas falam, porque a peça levanta tanta questão, e eles falam, mas o que é certo? É certo o que você entendeu. Porque a gente se deparou com essas questões nas leituras, e quando a gente estava montando a peça, e a gente perguntou, quais as respostas que a gente vai querer dar? O que a gente vai querer colocar na cabeça do espectador? E a maneira mais democrática que a gente entendeu de montar esse espetáculo é não responder nenhuma questão, apenas edificá-las aqui no palco e entregá-las ao espectador. Ou seja, a gente entrega um pincel e um potinho de tinta e cada espectador monta o seu quadro de acordo com o background que ele tem. Podemos resumir, né, para quem não viu a peça, não leu nada a respeito, algumas questões que você acha que essa peça levanta importantes? A peça começa falando da questão da imigração. Né? Ela se passa no porto do Brooklyn, na comunidade de Red Hook, uma favela. Ed Carbone é um estivador. Ed Carbone é um estivador, imigrante também, que tem a sua esposa e tem uma enteada, na qual ele carrega a promessa para a mãe dela, quando morreu, de criar essa menina e educar essa menina.
Eles recebem 2 imigrantes primos da esposa, que vêm da Itália no pós-guerra, uma situação difícil. E eles chegam aqui para trabalhar ilegalmente no porto, ou seja, eles são imigrantes ilegais. Tem essa relação que é também, além dessa questão da imigração, que é uma questão importante mesmo Sim. nos dias de hoje, Sim. tem essa questão da relação do Ed Carbone com a enteada, né? Que é uma Exatamente. relação, né, complexa. Que ela né? começa quando um dos imigrantes começa a namorar essa enteada. E aí a primeira dúvida que surge para o público, quando ele começa a negar essa relação dos dois, é porque ele tem um desejo por essa menina? Ou é pela promessa que ele fez de educá-la e querer que ela saia para o mundo e viva num lugar melhor? Né? E a questão... E ele começa a negar essa relação, e quando ele não tem mais argumentos, ele começa a debochar do garoto. E ele começa a entender que o garoto não é igual, ele não pertence àquele universo. O garoto é um garoto sensível, o garoto é um garoto que canta, o garoto é um... E vai trabalhar como estivador, então ele é tido como patinho feio. Né? Então ele usa todo esse tipo de argumento de preconceito. Ele é preconceituoso. E quando os argumentos acabam e não funcionam, ele retoma. Então, a questão do relacionamento marido-mulher, que entra no julgamento, né, como um catalisador de toda essa situação. Então, e fora as questões humanas, né, de uma família que o Arthur Miller colocava em xeque o American Way of Life. Porque todo mundo no planeta Terra, naquele momento, achava que toda pessoa que tivesse uma casinha nos Estados Unidos vivia um eterno comercial de margarina. E não era assim. Acho que não era, né? Então ele questionava isso. Então a peça começa aqui como se fosse uma família tranquila e feliz. E com pequenas atitudes, com pequenos acontecimentos que são dignos de acontecer na minha casa, na sua. E eles vão acontecendo e vai se tornando uma bola de neve e não tem retorno. Rodrigo, o Ed Carbone, na sua visão, ele ajuda a entender o Brasil de 2018 de alguma maneira? A peça inteira ajuda, né? Por isso nós quisemos montá-la, porque apesar de ter sido escrita em 1955, ela foi escrita durante o auge da Guerra Fria, num período em que o macartismo, que era uma caça às bruxas ao comunismo, né, no final da Segunda Guerra, estava imperando, estava crescendo. Arthur Miller foi inquirido, não cooperou e foi considerado culpado por não cooperar. Logo após, o Elia Kazan, um grande cineasta, que foi impedido de trabalhar e delatou um monte de amigos. Esse é um outro tema da peça, a delação. Né? E o Arthur Miller colocou todo esse período, todas essas questões dentro dessa peça. Que a gente aqui se depara nos debates com todo mundo se identificando com o Brasil atual. Essa é a grandiosidade do texto. E por isso a gente conseguiu montar. Na verdade, a primeira batalha foi conseguir comprar os direitos, porque era um valor absurdo, absurdo para a gente. Né? Porque com dólar 4 para 1, aí a gente conheceu por acaso uma pessoa que estava nos Estados Unidos e que tinha contato com o escritório. Aí você vê a diferença de pensamento. O cara chegou e falou assim, olha, vocês nunca vão montar nada no Brasil, porque com esse valor, o dólar está 4 para 1. Para comprar um de vocês, a gente gasta 4 do nosso dinheiro. Então, vocês nunca vão montar nada. Aí ele falou, tá bom, então pega esse valor e divide por 4. E a gente conseguiu comprar o Panorama da Ponte e A Morte do Caixeiro Viajante. Ah, você vai encenar também? Eu não, mas a produção do Carlinhos Mamberti, que vai tocar esse projeto que é lindo, é uma peça tão linda e eles vão tocar isso para o ano que vem. Ah, legal. Mas a identificação com o Brasil atual é total. Não tem como não traçar um paralelo, né? Até mesmo com os arquétipos que nós temos aqui. Uma última questão, enfim, voltando a essa questão do debate, qual que é o saldo para você dessa experiência? Você está achando interessante? Primeira vez que você faz? Esse debate ele impulsiona a nossa peça para o dia seguinte. É impressionante, porque a gente tem comentários aqui que são enriquecedores e pontos de vista que a gente nunca teve.
por mais que a gente não concorde, né, eu acho que até eu vou usar as palavras do diretor, do Zé Henrique de Paula, que para a gente ter um poder de síntese, a gente precisa de abundância, né, para ter uma escolha e chegar num... então, por mais que a gente, às vezes, não concorde, a gente é obrigado a aceitar que uma pessoa teve essa visão. E isso é extremamente enriquecedor para o processo. Isso é enriquecedor já para o dia seguinte. Assim como eu falo que como a gente não está aqui para implantar um tipo de raciocínio na cabeça das pessoas, a participação da plateia durante o espetáculo é fundamental para o andamento daquele dia da peça. Agora, essa compreensão que você falou assim, às vezes eu entendi que você falou, às vezes você ouve uma coisa que não tem nada a ver, que você acha que tem nada a ver com o que vocês estão fazendo. Mas é só a nossa opinião. Foi só o quadrinho que a gente montou com o nosso pincel e com a nossa tintinha. Mas é uma opinião que a gente... de tolerância. Exatamente. E de aceitação. Né? Porque a gente tem que aceitar a opinião alheia. Legal. Rodrigo, falar um pouco de TV. Agora, no dia 11 de julho, vai... de outubro. Obrigado. Agora, no dia 11 de outubro, volta ao ar a segunda parte da primeira temporada de Carcereiros, né? Série que a Globo exibiu em 2017 na íntegra na Globoplay e no primeiro semestre a primeira parte, foram 7 ou 8 episódios. Isso, e aí a gente parou para a Copa, exato, aí a gente volta agora. Como você avalia esse trabalho? Difícil falar. Para quem não viu, o Rodrigo interpreta o carcereiro Adriano, né? A série reconstitui uma série de situações descritas na origem num livro do Drauzio Varela e que deu origem a um documentário do Bial com o Fernando Gronstein. Exato. E que ainda está em finalização. E uma série que não era para mim. Isso, era para o Domingos Montanher. Ia fazer esse papel. Que logo depois da tragédia, assim, 3 dias depois, porque ele ia gravar logo depois. Era já o finzinho da novela. Era o finzinho da novela e ele já ia emendar em Carcereiros. E eu estava de férias e eu recebi a notícia e falei, bom, tá, era uma sexta-feira, eu cheguei aqui no sábado, na terça eu comecei a gravar. Então, na sexta, quando eu cheguei, eu assisti o documentário, tive uma experiência pequena com um elenco que já estava... O documentário é feito com base em carcereiro, depoimentos de carcereiros que viveram situações de prisão. Né? Que é um documentário incrível que vai ser lançado e, assim, não percam. Algumas coisas são usadas na série, né? Algumas são ficção, não, né? Os depoimentos da série são... Ficção. Não, poucos são ficção, porque são os atores que falam, nós, mas o restante são todos... Do documentário. Foi uma experiência incrível. Eu aprendi... Você sempre aprende, mas eu aprendi nesse momento a fazer de uma outra maneira o meu ofício. Por quê? Porque, primeiro, por esse susto, né? Onde você chega, você não tá preparado. Mas aí eu fui muito bem amparado pela equipe da Gulani e pelo diretor, Zé Eduardo Belmonte, que é essencialmente um documentarista incrível. E que tem essa pegada na série. E a câmera dele diz muita coisa. E ele chegou para mim e falou assim, Rodrigo, eu entendo que um ator, quando principalmente está no início de processo, ele tenha muita coisa na cabeça. Se você confiar em mim, eu vou pedir para você. O ator não tem que vir com uma bagagem enorme para o set. Eu prefiro o ator que escolhe pequenas coisas que caibam numa mala pequena. E aí isso me deixou... Eu relaxei num grau que pôde me... Porque eu estava cego, eu queria ver o papel e queria... Normal, né? Normal. Mas aquilo me deixou relaxar, me deixou respirar, olhar o ambiente em volta. Aí eu comecei a prestar atenção em alguns ex-detentos que estavam na equipe. Comecei a prestar atenção nos carcereiros que estavam no documentário, que faziam parte da equipe, aconselhando a gente, falando se não dá, se não é assim, isso é assado. E eu comecei a ver características em comum. E eu fui atrás dessas pequenas características. A maior delas era um cansaço desses profissionais e até mesmo dos detentos. Era um cansaço que você fala assim, não é tristeza, não é nada disso, é só um cansaço mesmo. Porque quando o físico bate com o mental e os dois cansam, isso gera uma terceira característica que você não sabe o que é. Aquela situação suga, né? Exatamente. Aí como eu falei, como é que eu chego nisso? E aí eu comecei a me privar de sono. Não aconselho
você a fazer isso. Não faça isso em casa, isso custa caro. Assim, deu... Primeiro porque quando eu comecei a me privar de sono, eu dormia 4 horas por dia. E isso começou a resultar no set, o que me deixou muito feliz. A partir de um certo momento, eu estava dando bom dia 5 vezes para a mesma pessoa em 5 minutos. Aí eu falei, opa, tá dando um errado aqui. Mas aí o seu corpo não volta. Você fez quanto tempo? Eu fiz durante a primeira temporada inteira. Mas o quê? Foram 2 meses? Foram 9 semanas. Nossa, pô. E aí isso me Puxado. custou para voltar. Na segunda temporada, eu falei, meu Deus. Fazer isso de novo. Mas o corpo é uma coisa incrível, porque ele tem memória. Na metade da primeira diária da segunda temporada, toda aquela lembrança voltou, só que ela voltou com o Rodrigo saudável. Entendi. Ah, legal. E aí a gente pôde continuar, porque depois de algum tempo, quer dizer, eu fiz uma novela inteira no meio, entre uma temporada e outra, A Força do Querer. O advogado. Isso. E aí você voltar, como é que você resgata essa energia? Era um medo, porque é uma continuação imediata, né? Pois é. E aí, mas não. Ah, que Graças legal. a Deus, a gente pisou no set e eu falei, nossa, que maravilha. A série, como eu disse, ela foi exibida inicialmente no serviço de streaming da Globo, né? E quase um ano depois ela Isso. estreou. Você acha que esse caminho, de alguma maneira, prejudicou a série, a recepção da série? Não, Você não, achou porque tivemos números excelentes. que foram legais? Né? E assim, ela é um drama que tem um tempo de comédia, porque a série tem... Cada episódio tem meia hora. Ela não tem 45, 50, 1 hora, como numa série dramática comum, convencional. Então, outro desafio da gente era pegar toda aquela... saber construir tudo aquilo para caber em meia hora. Porque é muito fácil a gente chegar e fazer, vai para a edição, tem 2 horas de material, como é que você transforma aquilo em meia hora? Né? Com um gancho de intervalo e tudo mais, questões técnicas que a gente está falando aqui. Mas a gente soube fazer isso, os autores fizeram isso junto com a gente de uma maneira, de uma maestria muito grande. Então você assiste, meia hora depois a história já se encerrou, porque cada episódio a história se encerra, a história do presídio se encerra, mas a história do Adriano continua. E na segunda temporada, a gente joga uma luz para a vida pessoal do Adriano. Ah, isso que eu ia te perguntar. O que tem de novo assim na segunda temporada? O foco principal é a vida pessoal do Adriano. Não vou dar spoiler para quem não viu no Globoplay, mas a primeira temporada, ela termina já nesse ganchinho focado jogando essa luz para a vida pessoal do Adriano. Porque a gente fala, nossa, como é que esse cara vai viver agora? E a gente começa essa caminhada na segunda temporada. Você agora com essa experiência já mais intensa, né? Ter feito essa série, já está fazendo essa segunda temporada. Se você pudesse escolher entre fazer uma série ou uma novela, o que você preferia? Se você tivesse, olha, pode fazer isso ou isso? Olha, eu gosto de fazer novela. Mas a série, você está falando de... É aquilo que eu acabei de falar, né? A série é o poder de síntese da novela. Né? A novela é a abundância e a série é pequenas questões escolhidas ali e jogadas ali. Então ela tem um poder de síntese maior. Isso me agrada muito. No caso de Carcereiros, o que eu falo que me custou muito caro para fazer é porque numa novela você faz uma cena, outra cena, aí você descansa, vai para outro cenário, o amigo faz, porque são muitos personagens e muitos assuntos, muitas derivações. Carcereiros eram 12 horas e eu estava em todas as cenas o tempo todo. Então, dificilmente você vai ver uma cena em que eu não estou em Carcereiros. E isso é bom, por um lado, porque me dá uma sensação de continuidade, né? Mas te custa caro. Né? Mas é como você falou, foram 9 semanas, não é? Sim, Você não fica um ano exatamente, fazendo. né? É. Mas em questão de, se eu falar, de carga horária e
de intensidade, Muito mais. eu trabalhei muito mais em Carcereiros do que na Força do Querer, por exemplo. Mas a novela ela tem um respiro maior. Né? Ela divide, você sai daquele drama e corta, vai imediatamente para o núcleo cômico, que vai para muda o assunto, vai para outro drama, e aí você tem essa... Você fez muitas novelas, né? Eu fiz. Muitos sucessos. Tem alguma que te marcou especialmente? Assim, você falou várias, que você gosta de fazer novela. Várias. Por que você gosta de fazer novela? Eu gosto porque eu gosto de trabalhar. Entendi. Se você pegar a minha história, dificilmente você vai ver um período em que eu não fiz nada. Eu gosto do meu ofício. Isso é muito bom, né? Eu gosto de, por exemplo, você fala assim, você está apresentando agora, o que você gosta? Eu gosto de ensaio. Eu gosto de ensaiar. Eu gosto de descobrir. Sabe? Então, cada papel tem uma coisa especial para mim. Mas um momento especial nessa minha trajetória pode parecer bobo para as pessoas, mas, por exemplo, quando eu fiz meu pedacinho de chão, aí o ator pôde respirar um pouco, mostrar uma outra coisa, porque eu comecei na Globo na comédia, aliás, de onde eu venho no teatro, nasci na comédia, aí me colocaram nesse lugar em Caminho das Índias e não saí, não queriam no lugar do galã e não queriam me tirar mais. O que tudo bem, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar. Mas eu fui pedir. Eu falei assim, olha, sabe aquele grandão, alto, o Luiz Fernando Carvalho? Eu queria trabalhar com ele. Eu não queria que vocês pedissem para mim. Eu queria que vocês só levassem ao conhecimento dele, que eu gostaria de trabalhar com ele. E daí a gente teve uma palestra do Ariano Suassuna, na Globo, que foi uma das coisas mais incríveis na que eu já pude participar na minha vida. E ao final, o Luiz Fernando, um casting da Globo, chegou e falou, vem que eu vou te apresentar o Luiz Fernando. Eu falei, eu não, tô com vergonha. E daí eu falei, oi Luiz, tudo bem? Ele, não se preocupa não, vou fazer um trabalho agora, na próxima a gente tá junto. E a gente fez Pedacinho de Chão. Que é muito legal, que eu acho. Eu pude voltar a trabalhar um lado lúdico, onírico, num universo fantástico, onde a gente podia ousar, né? E foi um trabalho lindo. E foi uma experiência muito boa, porque todo o processo de criação do Luiz Fernando é teatral. Então a preparação toda é com a Tiche Viana, com comédia dell'arte, que fez com que a gente aprendesse. O grande barato de todo o processo é você sentir que você aprendeu. E isso é muito... É difícil na TV ter porque essa oportunidade. a TV né? é um lugar onde você precisa apresentar um resultado. E o Luiz Fernando ele tem essa paciência de falar assim, faz um negócio aí, não sei o que é. Se for interessante, eu aperto o botão da câmera. E você começa a ensaiar na frente dele, quando viu, fala assim, agora vamos fazer? Ele falou, já está pronto, já gravei. Muito legal. Eu adorei essa novela também, via sempre, novela das 6. Eu adorava fazer aquele papel, ai. Muito legal mesmo. Você falou, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa do galã, né? Que você até mencionou, né? Que, enfim, o Raj e tantos outros que você fez. E é um tipo que é difícil, né? Não tem muito ator, né? Que digamos, tem o físico do rolo do galã, né? O que não é uma coisa... Eu acho, eu não sei, as pessoas falam, ai, babaca, mas não é. Eu venho da comédia e até então eu era escolhido na Globo como tipo. Quando me botaram aqui, nesse lugar do galã, aí falaram, ai, como ele é lindo. Eu não sou lindo. Eu sou um cara normal. Tem uma definição sobre mim na internet que eu acho incrível, que é assim, Rodrigo Lombardi, o pedreiro que faltava. Eu só fiz o trabalho. E não é uma questão do physique de rôle, é uma questão do entendimento do próprio trabalho. Certo. Quando eu fiz Caminho das Índias, eu não sei se eu já estava escalado ou não, mas eu encontrei o Marcos Chetman na praça de alimentação do Projac. Ele estava sentado almoçando, eu passei, eu falei, falo, não falo, falo, não falo. Ai, meu Deus, falo. Olhei no olho dele e falei assim, Marcos Chetman, eu sou Rodrigo Lombardi e eu sei que você vai fazer uma próxima novela. E se tiver um policial 19 atrás do poste lá, pode contar comigo, porque esse universo muito me interessa. Policial 19? É o que eu falo, tiver qualquer coisa, sabe? Quando a gente vê um filme dublado, que tem um policial lá no fundo, fala assim, parada! Um papel menos importante, se quiser, entendi. E ele olhou pra mim e falou assim, tá bom.
Teve uma luz E ali. logo depois eu fui chamado. Então, por isso que eu falei, eu não sei se eu já estava escalado Entendi. e não tinha sido avisado, porque até então eu estava em Maísa, que eu acabei não fazendo Entendi. E foi para Caminho das Índias. e fui para Caminho das Índias. Vem cá, tem que fazer essa pergunta que todo mundo quer saber. Vai ter segunda temporada de Verdades Secretas? Há esse rumor, né? Você gostaria de fazer? Eu morri. Não. Eu Você não- morreu, eu- mas você não viu o corpo, né? Exatamente, mas aí tem que ter uma desculpa muito grande para eu voltar, mas existem formas de eu voltar. Eu posso voltar em flashbacks não gravados, eu posso voltar em qualquer lugar. Se a proposta for interessante, eu acho interessante, O que mas você acha que explica esse sucesso dessa? O que você acha que foi Verdades Secretas? Estão... eu acho que uma junção do Maurinho são 3 coisas. Primeiro, a junção do Maurinho com o Valcir e a junção do Maurinho com o Mauro Pinheiro, diretor de fotografia. E aí toda a equipe de direção era incrível. Todos estavam na mesma linha de raciocínio, porque durante um trabalho, vira e mexe, você cai na armadilha de um diretor querer fazer uma coisa e outro diretor fazer outra, e você tem que fazer cena com todo mundo, e até o seu personagem sai um pouco do prumo. E você tem que saber equilibrar esses pratinhos para não... Ali não. Ali não tinha erro. Ali todo mundo falou, ó, você está vindo daquela cena que eu já vi gravada por aquele diretor. Então um diretor ia na ilha de edição ver o trabalho do outro porque ia continuar. Então a linguagem, ela... Então... Mas eu acho que a mão do Maurinho Mendonça foi fundamental. Porque ele tem... Ele estava sedento. Dava para ver que ele estava... querendo entrar naquele universo, levantar questionamento mesmo, e tanto que levantamos questionamentos, né? E essa é a função primeira do artista. Você gosta do resultado da série? Eu gosto. Eu gosto muito do super resultado da série, série. né? E ganhamos o Emmy, Pois é. ficou todo mundo feliz. Mas se não tivesse vencido ali também, eu estaria extremamente orgulhoso desse trabalho. Foi um trabalho difícil, porque o Maurinho chegou e quando a gente começou, ele falou, você vem de uma série de heróis. O que você tinha feito? Eu tinha feito Caminho das uma Índias, série de heróis. Sim, né? sim. Vários papéis. Eu entendi que foi uma Uma série de heróis. Adoraria ter feito Avengers. Então eu imaginei isso. Eu falei, que série que eu perdi? Mas você vem de um monte de galã que você fez, que o Brasil amou. Você não gosta de falar para galã e você falou heróis. Porque, não, isso foi o que ele usou mesmo. Você vem de uma série de heróis, não tenha medo agora de ser odiado. Por isso que ele falou herói. Não tenha medo de ser odiado, tá? Vamos mergulhar. E de alguma maneira, aquele cara que era odioso, ele ficou carismático. Muita gente torceu por ele. Muita gente entendeu, porque aí está o grande ponto do Valcir e o grande ponto do Maurinho nesse sentido, porque a maioria dos vilões, geralmente a gente bota ele fazendo vilania, e aqui a gente falou assim, a gente vai dar motivos para ele. Porque a gente quer dividir mesmo o pensamento das pessoas. Então a gente vai jogar uma luz sobre o drama pessoal dele, de um cara que é separado, de um cara que tem filhos arredios, de um cara que se torna frio, e você vai complementar isso como um ator que você é, e dar razão e dar motivos para esse cara. Não era uma coisa chapada. Isso, exatamente. Não era um vilão por vilanias. A gente dava uma cama para as razões dele ali, para que elas pudessem acontecer. Tem um pequeno traço em comum com o Fred Carbone, né? Com o Ed Carbone. Com o Ed Carbone. Com o Ed Carbone, tem. A história tem... Coisa dele com a Exatamente. menor de idade, né? Que o Arthur Miller escreveu isso porque, na época, ele estava casado com Marilyn Monroe, que era uma mulher extremamente mais jovem, que era uma luz, né? Não dá para negar. E que as pessoas, quando veem isso, elas não entendem. E elas julgam. E ele se sentia, ao mesmo tempo que ele estava apaixonado pela Marilyn, ele conquistou essa mulher quando ele chegou para ela numa festa onde todo mundo estava, ai, Marilyn, você é linda, você é o máximo, você é isso. Ele chegou para ela, oi, tudo bem, eu sou o Arthur Miller. Eu só queria dizer que eu nunca vi uma pessoa tão triste na minha vida. Falou isso. Aí o repórter falou, e o que você falou na hora? Na hora eu falei assim, aceito. E casamos. Então mas existe esse paralelo porque, né, é o pai,
marido, mulher, enteada, e a possibilidade aqui, a possibilidade dele ter ou não o desejo por essa sobrinha. Exato. Né? Mas é até interessante, um dos motivos pelo qual eu aceitei, porque é legal você traçar esses dois paralelos, com um ponto de vista diferente, você vê que se torna uma outra coisa. Né? Então, é um momento até cubista na minha carreira, onde você olha a mesma situação num ponto de vista diferente, né? E se torna, você esquece da série por um momento. Aí no debate, geralmente, vira e mexe e pinta esse assunto. Mas durante a peça, a gente sente que as pessoas embarcam na história de uma maneira muito forte. Assim. Não, nesse sábado passado não veio. Não levantaram mas a realmente questão. eu lembrei, eu falei, a segunda vez que o Rodrigo está fazendo essa situação de o cara mais velho com uma menor. E numa situação, eu era um milionário. Exatamente. Né? Aqui a gente está falando de imigrante, estivador, todo ferrado, e cheio de dor na coluna, dor na perna. Você falou, pegando até a frase que o Maurinho falou para você, que você já fez vários heróis ou galãs, fez esse vilão interessante em Verdade Secreta, um tipo aberto. Aqui no teatro você já está fazendo esse personagem que é bem diferente, já fez vários outros personagens no teatro. Tem algum tipo, não um personagem que você gostaria de fazer, que você ainda não fez, seja na TV ou no teatro, uma coisa que você imagina, eu queria fazer isso? Eu gosto dos outsiders, eu gosto dos fora da curva, sabe? Daquele que sai do ambiente comum, né? Mas eu não tenho, eu já tive essa coisa de que gostaria de fazer tal personagem ou tal personagem. Eu gostaria, por exemplo, de fazer um sonho que eu ainda vou realizar quando eu tiver idade. Eu vou fazer o Reb Tevye, do Violinista no Telhado. É um sonho fazer. Eu amo. Acho que, eu não sei porquê, mas desde criança eu sei quase todas as falas. E tenho vontade de fazer um musical. Você nunca fez? Eu fiz Urinal, do Zé Carlos, do Zé Henrique de Paula, que foi o meu primeiro contato com ele. E já tive propostas, tal, mas nunca calhou. Né? Quando A Força do Querer entrou na minha vida, eu estava fazendo audições para o Les Misérables. Olha só. Aí você teve que abrir mão. Estava no final das audições já, aí a Globo me ligou e falou, bichão, a gente tentou de tudo, mas não dá, não vai dar para você fazer. Eu falei, tudo bem, então, deixa para lá, vamos. Comentário meu, não precisa nem comentar aí, pô, nem era um papel que valia tanta pena. Mas a gente acaba... O dia a dia é muito gostoso do trabalho. E o que valeu mais a pena foi não só o elenco, como a equipe inteira de Força do Querer, e a minha primeira experiência com o Papinha, que tem uma equipe que eu vou te falar que essa é uma equipe mesmo. fora da curva. A direção da novela foi muito boa. Então, saber segurar o personagem, o Papinha chegava para mim e falava assim, vai chegar a hora da virada dele, tá? E pacientemente, ser ator é saber esperar a sua vez. E nem sempre também o papel é bom, né? Não é o melhor, e às vezes não existe papel pequeno, né? As pessoas esperavam mais, por exemplo, do meu papel, porque eu vinha de uma história de grandes acontecimentos, e eu sabia do tamanho do meu papel na novela, né? Então, falava assim, nossa, o Papinha falava, nossa, você foi muito paciente nessa novela. Eu não fui paciente. Eu sabia o tamanho do meu personagem. Eu tentei fazer o mais dignamente possível, né? Opa, desculpa. E eu acho que e para mim foi um trabalho muito bacana. Muito legal. Eu adorei fazer. Isso. Bacana você falar. E é isso mesmo, eu acho. Não só de grandes papéis. E tem um amigo meu que fala assim, eu sou um péssimo ator, eu só sei ser protagonista. No Pedacinho de Chão, que eu também não era o protagonista, não era o herói, eu era uma das forças entre o bem e o mal que tinha na novela, mas a história central ela estava em outro lugar. Vários atores nessa novela, assim, né, o Fagundes também estava num papel que não era central, exatamente. Era delicioso. Né? E eu entrei nessa novela no lugar do Osmar Prado, que foi para outro papel porque um outro ator não pôde fazer. Você fez o papel do Osmar. E por isso eu falei, nossa, como é que eu vou fazer o Osmar? Pô, não tem nada a ver um com o outro, né? Jesus, a minha filha era maior que eu. E aí eu falei, vou engordar. Tem essa liberdade poética, engordei 13 quilos
Aí fiz uma composição e a gente achou e foi uma delícia fazer. Muito legal essa novela. E logo depois peguei Verdade Secreta, tive que perder 15. Para fazer. Você pode citar atores que você considera referência para você? Assim, que você tem... Eu tenho Marcelo Mastroianni, eu tenho Frank Sinatra, eu tenho Dean Martin, Sammy Davis Jr., o Rat Pack, eu tenho Billie Holiday, eu tenho Nat King Cole. E se você me perguntar o que eu estava ouvindo em casa agora, era Nat King Cole. Até hoje. Sua galeria está... Né? Então, de uma certa forma, as pessoas falam assim, a gente não entende o que a gente gosta em você. Eu acho que eu entendo. A característica do meu trabalho é old school. Porque ela é toda baseada em old school. Coisa que hoje. Né? Então, eu sobrevivo deles, assim, é onde eu vou beber. Como você imagina o futuro da televisão? Você acha que a gente está passando por várias mudanças? Aqui até um pouquinho atrasado em relação a outros centros, mas já estão acontecendo essas mudanças. Carcereiros mesmo é um exemplo disso. Você acha que... para onde que vai? Você acha que as novelas vão permanecer? Olha, você imagina? Eu imagino, eu não posso falar como business, né? Mas é claro que isso influencia. Mas eu acho que o mercado da série está aumentando muito. A televisão, eu costumo dizer, essa é uma análise minha, que a televisão americana já foi a pior do mundo. E ela teve um período negro, assim. A gente fala, nossa, que coisa horrível. Assim como algumas televisões europeias, hoje, para mim, são as piores do mundo. Mas é por uma questão de opção. Porque eles vão para museus, porque eles vão para as artes, porque eles vão para o teatro, porque eles vão para o cinema. Mas a televisão americana hoje é a melhor do mundo. Era de ouro. E ela não, sempre foi subdividida, né? Em prime time, em early morning, em desenho, ela é muito bem direcionada no seu formato. Eu acho que a gente caminha em direção a isso. Né? Em coisas com poder de síntese maior, usando essa linguagem que a gente está usando nessa conversa aqui, com poder de síntese maior e com uma variedade muito maior. Hoje você pega uma novela das 9, ela tem 1 hora de arte no ar. Quantas vezes ao longo desses meus 13 anos e 13 trabalhos na TV, eu não vi diretores da Disney lá dentro querendo entender como é que a gente consegue. É uma loucura. E é muito bem feito. 1 hora de arte e 175 capítulos, 180. 180 capítulos, exatamente. Uma loucura. Né? Então, você acaba... Eu acho que o espectador hoje ele está mais dinâmico. Ele tem um poder de escolha maior por causa das ofertas. E eu acho... E a Globo é muito boa no que faz. E eu acho que... Só que eu entendo também que a mudança de grade, ela é um processo lento. Lógico. Mas eu acho que nós caminharemos para isso. Você não pode perder o que você tem, né? Você tem que fazer uma transição. A gente faz novela, a gente faz muito bem novela. A gente faz série, a gente também faz muito bem série. Então, se as pessoas estão querendo série, a gente vai oferecer série. Pô, eu queria te agradecer demais. Queria lembrar, a gente está aqui no Teatro Raul Cortez, onde o Rodrigo está encenando sexta, sábado e domingo, Um Panorama Visto da Ponte, peça do Arthur Miller, um clássico. Eu e Sérgio Manberti, um fofo querido. Faz o advogado Alfieri. Alfieri, eu ia falar Albieri, Alfieri. Muito legal o papel dele também, muito bom. E eu assisti, a gente está aqui, esse é o cenário da peça, muito legal, recomendo. E queria te agradecer demais essa Eu te agradeço, foi muito obrigado. Legal. Sempre que quiser, estaremos lá. Foi ótimo, esse sucesso. Bom, eu assisti sábado passado, teatro lotado. Espero que continue fazendo esse sucesso. Graças a Deus. Super obrigado, tá? Obrigado você, querido. Qual?